Olha, os primeiros minutos de Oeste Outra Vez, novo filme brasileiro dirigido pelo Érico Rassi, são realmente brilhantes e definem perfeitamente a essência de tudo que a gente vai assistir em seguida. Logo no começo, o filme remove de cena uma personagem feminina, a única personagem feminina que aparece aqui, vale dizer, que aparenta ser a causa de todo o conflito da história, só para fazer da sua ausência uma presença constante nas atitudes, nos diálogos e na motivação de todos os personagens masculinos do filme. Não que a Luísa, essa mulher, tenha qualquer nível de responsabilidade pessoal sobre a conduta desses homens. Quando ela abre a porta do carro e sai andando, deixando para trás o seu ex-parceiro e o seu atual, brigando de um jeito nitidamente patético, ela tá basicamente dizendo pra gente: eu não tenho nada a ver com isso, eu tô indo embora, eu vou seguir o meu caminho. E é isso que ela faz, com as costas viradas pra gente ao som delicioso da música do Nelson Ned. Só que nesse momento, ela vira, na verdade, um símbolo completamente apropriado pelos homens. Ela vira uma posse abstrata que vai ser discutida por esses caras como uma figura idealizada de satisfação pessoal, definida unicamente pela sua utilidade em fazer companhia, em limpar a casa, em preparar comida ou mesmo fazer ciúmes nos outros caras da cidade. Até quando ela vai embora e abandona essa vida de serviço, essa mulher idealizada se torna útil ao trazer um senso de propósito a esses homens de vida tão vazia, que encontram na vingança uma razão a mais para continuar aturando seus dias monótonos e solitários. E esse é exatamente o ponto de partida de Oeste Outra Vez, quando numa cidadezinha do interior do Goiás, um cara chamado Totó resolve comprar briga com outro cara chamado Durval por ele ter roubado a sua mulher. Entre aspas, porque o próprio filme questiona justamente essa noção de que uma mulher pode ser roubada. E aí, depois de levar uma surra do Durval, naquela cena inicial, coisa que ele nega prontamente, né, insistindo que o outro cara também apanhou, o Totó vai atrás de um pistoleiro misterioso da região para resolver a situação definitivamente. É claro que as coisas tomam rumos inesperados e essa situação vai aumentando e se tornando mais drástica, mas de um jeito não exatamente esperado, né? Ao invés de se tornar explosivo, frenético, cheio de adrenalina, como seria o gosto de muitos homens por aí, o filme fica cada vez mais melancólico e mais aprisionado nessa bolha de masculinidade que parece operar numa lógica própria. O diretor até comenta que essa lógica particular de Oeste Outra Vez existe muito por conta do filme se assumir como um filme de gênero. E nas palavras dele, lá no podcast Desencontros do Felipe Leão e do Matheus Fiori, o filme de gênero te permite contrabandear ideias e questões a serem discutidas sem que a coisa toda precise virar uma tese, né? Um panfleto ou mesmo uma representação factual da realidade. A partir daqui, spoilers leves de Oeste Outra Vez para a gente discutir alguns detalhes. Vamos lá, esse é um mundo em que os personagens quase não conversam direito. E quando eles conversam, é sempre de um jeito meio sem rumo, sem ritmo, sem razão, né? É o caso do pistoleiro Jerominho, interpretado pelo Roger Rogério, ouvindo a história do Totó e repetindo automaticamente a resposta simplista: não é fácil não. Como se a repetição insistente fosse adicionar algum sentido àquela troca superficial entre eles, ou como se ele percebesse a sua incapacidade de pensar numa solução prática para os problemas do coleguinha e recorresse ao não é fácil não, para se esquivar de oferecer alguma conclusão pragmática a essa conversa. Ao mesmo tempo, o universo desses homens é sempre regido pela regra da superioridade física, mesmo que ela seja só uma ilusão. De novo, eu observo isso no Jerominho, virando do nada pro personagem do Ângelo Antônio e dizendo: eu já lhe mostrei o meu muque, pega aqui, olha como é duro. E daí, poucos segundos depois, o filme tira sarro dessa demonstração de virilidade, que ninguém pediu, e mostra o Jerominho tendo uma baita dificuldade para segurar uma caixa cheia de dinheiro com uma só mão. Da mesma forma, essa superioridade se manifesta muitas vezes numa dominância completamente desnecessária, que só existe para que esses homens sustentem essa aparência de controle sobre as mulheres que eles consideram como posse. Isso surge na subtrama tragicômica do Antônio, personagem do ator Daniel Porpino, que ecoa bastante o cinema dos irmãos Coen, vale dizer, né? Essa coisa da terra sem lei, dos infortúnios violentos que surgem pela ação de personagens imprevisíveis, com uma ajudinha da mão do destino, sei lá.
Quando ele é contratado pelo Durval para caçar e matar o Totó e o Jerominho, depois que as suas próprias tentativas de assassinato fracassam ridiculamente, sério, é super divertido ver o Jerominho errando todos os tiros no Durval depois de criar para si uma imagem tão inacreditável de pistoleiro temido na região. Mas enfim, nesse trajeto até os seus 2 alvos principais, o Antônio encontra, por acaso, o atual marido da sua ex-esposa num bar. E ele decide simplesmente acabar com a vida do cara só por ele ocupar esse papel que não é mais o seu. Coisa que nem tinha passado pela sua cabeça até então, né? Mas esse encontro casual já é o suficiente para o cara decidir tirar uma vida só porque essa vida representa uma ameaça à sua hegemonia matrimonial para com a Gracinha, a sua ex-esposa. E o fato de o marido dela ser um cara super covarde, que só aparece se escondendo atrás de alguns objetos ali, só reforça a ironia e o nível absurdo da coisa toda. Já que mesmo dentro da lógica distorcida do Antônio, esse marido jamais deveria ser considerado um perigo, né? Mas ele precisa ser eliminado porque sim, né? Porque se não é pra ficar com ele, a Gracinha não vai ficar com mais ninguém. Mas essa decisão surge do nada. Ele poderia ter feito isso há muito tempo, mas ele resolve fazer agora, no meio de outra tarefa, né? Num movimento do roteiro em ressaltar o quão inconsequente e o quão banal é o raciocínio por trás desse tipo de atitude. E depois que esse ato é concretizado, a gente tem mais uma cena sintomática dessa masculinidade incapaz de dialogar, quando o Antônio e o seu parceiro, o Domingos, tentam dormir num hotelzinho de beira de estrada, né? E o Antônio, obviamente, sente alguma coisa contraditória com relação ao que ele fez, dizendo que ele gostaria de conversar com o colega para se sentir melhor. Só que nenhum desses dois sabe direito o que é conversar. Eles acham que isso é algo que você senta reto para fazer, né? Algo que você programa e executa meio sem pensar, e que parece existir sempre fora do seu alcance, né? Fora dos limites de sensibilidade que eles são capazes de atingir. E como o papo não flui, eles retornam para os velhos raciocínios prontos de sempre, para as mesmas frases repetidas que viram um lugar conforto de blindagem desses sentimentos. E daí o filme aproveita, mais uma vez, para extrair um humor ácido dessa característica masculina. Quando o Domingos vira pro Antônio, literalmente o assassino do marido da sua ex-esposa Gracinha, e diz com uma naturalidade surreal que ele deveria procurar a Gracinha agora que ela tá solteira de novo, né? Nesse ponto, vale dizer que o filme se utiliza muito bem dos cenários áridos e retorcidos do interior goiano para representar essa aridez sentimental dos homens. A coleção de plantas ásperas e secas e afiadas do Cerrado realmente dialoga com esse espírito rústico desses personagens, ainda que exista uma beleza tremenda nessas paisagens, né? Principalmente quando as montanhas da Chapada dos Veadeiros surgem imponentes ali no horizonte. Eu sou de Brasília, né, que tá ali perto, e eu já andei muito por lugares assim, então eu sempre adoro quando esse tipo de paisagem surge em filmes. Só que assim como essas locações são aparentemente belas, mas acabam se mostrando ressecadas, empoeiradas e retorcidas quando enxergadas por perto, existe uma polidez e até uma cordialidade na forma como esses homens interagem inicialmente, né? Sempre com um sim senhor, não senhor, tentando preservar um senso de civilidade, mas não é preciso muito para que essas trocas se convertam na única linguagem que esses caras conhecem de verdade, que é a da violência, seja pelos próprios punhos ou pelas armas terceirizadas dos capangas que colocam a trama em movimento. Aliás, fica também o elogio para o design de som que realmente conduz boa parte dessa narrativa tão silenciosa, tão imersa, né, nas mentes e nos corações fechados dos personagens, e daí o som ajuda muito a imprimir um ritmo e uma textura sonora dinâmica para o filme, salientando o som dos carros, o casco dos cavalos correndo, o barulho irritante dos tiros noturnos que tentam melhorar a mira, ou a explosão brutal dos tiros que de fato acertam seu alvo. Não que o filme abrace a possível satisfação desse tipo de violência, né? Coisa que acontece em muitos faroestes e em muitos filmes de macho. Aqui, a ideia é realmente desmontar pela linguagem essa ideia de poder masculino. Então é super coerente que as cenas que poderiam entregar esse tipo de entretenimento sejam sempre sabotadas, subvertidas ou abreviadas mesmo. É o caso de uma fuga a cavalo que poderia se tornar um grande set piece do filme, mas que vira simplesmente uma tentativa desesperada de escape da ira do Durval. Ou então um tiroteio posterior que traz o headshot mais anticlimático da história do cinema, sendo executado com uma lentidão que remove qualquer possível fiapo de mérito do atirador.
E daí, outro elemento que atua para desarmar essa noção de poder masculino é a montagem do Leopoldo Nakata, que escolhe propositalmente os planos onde as coisas dão errado, onde uma janela do carro emperra, assim como o câmbio na hora de trocar a marcha, assim como a arma do Antônio, momentos que aconteceram por acaso na filmagem, mas que contribuem para essa qualidade brochável dos personagens. E lá no Instagram dele, o Leopoldo tem lançado uns clipes bem interessantes discutindo isso mais a fundo. Vale conferir. Sério, são esses detalhes que adicionam muito ao que já seria, obviamente, um faroeste revisionista, que existe justamente para desconstruir esse empoderamento masculino que a fase tradicional do gênero construía. O diretor Érico Rassi, além de ser um cineasta, é um cinéfilo assumido que coloca muito dessa coleção de referências em cada imagem de Oeste Outra Vez. Principalmente se utilizando do imaginário Sérgio Leone, criando esses planos que antagonizam dois oponentes num duelo, para depois negar o caráter de poder que essas referências costumam trazer e trocar isso pelo humor, pela chacota, ou mesmo pela melancolia da realidade em oposição à estilização fantasiosa do cinema. E daí eu quero mencionar mais um detalhe visual que define por completo esses homens e também dialoga com a ausência feminina que foi estabelecida lá no começo do filme, que é a pilha enorme de louça suja na cozinha de todos esses personagens. É apresentada pra gente sempre em planos dedicados que não deixam dúvida do tipo de dinâmica doméstica que eles tinham com as suas parceiras. Entre aspas, porque esse tipo de atitude é tudo menos uma parceria de verdade. Isso nos leva diretamente ao final do filme, quando as coisas alcançam um certo grau de resolução e a gente termina essa crônica intimista de vulnerabilidade masculina testemunhando um bando de marmanjo dançando junto num bar e jogando sinuca e vivendo aquilo para o qual eles realmente dedicam seus afetos mais genuínos, que é a companhia de outros homens. A própria sinuca surge como um signo enorme dessa troca masculina, Um jogo onde dois homens seguram seus tacos e vão cutucando as bolas um do outro. E não por acaso, existe aquela cena do Jerominho se preparando para jogar com o Totó e dando uma tacada tão forte que a bola sai voando para fora da mesa. Como se ele ainda estivesse tentando exibir o seu muque, mostrar que ele tem a tacada mais intensa e por aí em diante. E talvez, com esse final que registra um grupo de homens sendo mais felizes juntos do que com qualquer companhia feminina, o filme esteja tecendo um comentário sobre essa masculinidade que existe eternamente presa nessa bolha retroativa. É uma masculinidade que só expressa sentimentos quando eles são direcionados a ela mesma, sejam esses sentimentos voltados para a violência, que também pode ser considerado uma forma de paixão ou de passionalidade, para ser mais preciso, mas também sentimentos de alegria, de companheirismo, de diversão, Homens assim existem unicamente em razão deles mesmos e para suas mulheres eles só reservam espaço mesmo para a pilha de louças. Ainda bem que a Luísa foi embora no começo do filme, e Oeste Outra Vez parece torcer para que muitas outras mulheres também façam o mesmo, talvez até revelando que elas já fizeram isso, pensando em como a câmera registra justamente esse mundo feito unicamente de homens. Homens que permanecem enclausurados em si mesmos, apegados aos seus hábitos, aos seus códigos particulares, juntando poeira e, quem sabe, um dia sendo enterrados pela sua própria natureza obsoleta. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Oeste Outra Vez, vamos continuar a discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.